Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a disciplina na igreja. Essa aula será ministrada no dia 25 de fevereiro de 2024. Como em todas as lições, hoje nós temos aqui 4 palavras do grego e 3 do hebraico para decifrar, para ajudar você na ministração da sua aula. Nós vamos ver aqui hoje o termo grego agios, peidevo, catartizo e agiasteto. No hebraico nós vamos ver o termo kadosh, é muito conhecido, no meio evangélico. Também o termo ishá, não aparece na lição, mas eu vou colocar como um auxílio. E tuhahat, também não vai aparecer na lição, mas vou deixar só como só título de conhecimento. A lição tem 3 objetivos, como sempre, e nós vamos destacar aí 3 palavras dentro desses 3 objetivos, que é mostrar, destacar e apresentar. Nós vamos mostrar a necessidade da disciplina na igreja, destacar que a disciplina ela tem como finalidade preservar a pessoa que errou e também preservar a honra de Cristo, a honra da igreja e repelir a prática do pecado. Não existe grupo reunido sem disciplina, viu, queridos? Não existe nenhuma instituição que não tenha regras e que não pratique disciplina. Toda instituição, sempre que nós reunirmos mais de 2 pessoas, quando a gente coloca 2 pessoas juntas, já são 2 cabeças diferentes pensando. A partir daí, já é necessário que haja regras. E junto com as regras, a disciplina. As regras vão mostrar para nós a melhor forma de convívio e a disciplina vai corrigir quando alguém falhar. Então a disciplina é uma coisa necessária dentro da igreja, e não só da igreja, dentro de qualquer grupo é necessário que haja disciplina. Em todos os grupos, inclusive, há disciplina. Quando alguém falha em cumprir as regras, essa pessoa é disciplinada, ela recebe um castigo. Deus, através da lei, através dos profetas e depois através do seu próprio Filho, ele nos ensinou as regras. E a lei trouxe grandes disciplinas. Os profetas também disciplinaram o povo de Deus. Nós temos vários episódios onde os profetas serviram de vaso para Deus para disciplinar as pessoas. Você tem o caso famoso de Davi, que o profeta Natan vai até ele e ele propõe uma correção inclusive severa, mas também a falha dele foi gravíssima, Então, Deus estava sempre corrigindo, e através de Jesus continua corrigindo. Hoje em dia tem um negócio de dizer que nós estamos na graça e a graça suporta tudo, a graça perdoa tudo, a graça é liberdade, mas a graça não é liberdade para pecar. A graça é a liberdade do peso, do fardo da lei. A graça é aquilo que nos liga a Deus através de Jesus Cristo, mas a graça não é uma permissão para pecar. A graça continua disciplinando e as regras continuam aí. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós não devemos quebrar os mandamentos, principalmente de forma consciente. Então Deus corrigiu através da Torá, da lei de Moisés, através dos profetas e através do seu filho. Depois veio o Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, também disciplinando, escreveu a maior parte das cartas apostolares e os outros apóstolos também escreveram, deixaram escritos. Os evangelhos estão aí, são regras para a gente cumprir e sempre tem uma disciplina quando a gente falha no cumprimento da vontade de Deus. E uma coisa importante para destacar já aqui no início dessa lição é que a disciplina ela não tem o interesse ela não tem o interesse de punir, ela não tem o interesse frio de castigar. A disciplina tem o interesse de corrigir e de restaurar a pessoa àquele estado anterior, antes dela ter falhado, antes dela ter pecado. A disciplina não tem o interesse de jogar a pessoa para fora da igreja, de tirar a pessoa de dentro do convívio da igreja. Não tem esse propósito. A disciplina é para corrigir. Se você está entendendo que a disciplina está querendo jogar você para fora da igreja, está entendendo errado. E você que acha que não é necessário disciplina na igreja, você que acha que a pessoa deve tratar direto com Deus quando ela erra, quando ela peca, acho que você não está pronto para viver em grupo.
Porque toda vida em grupo necessita de regras e necessita de disciplina. Deus sempre disciplinou os seus filhos. E Deus castiga e açoita a todos aqueles que Ele ama. Então, se não está tendo disciplina na sua vida, se você é uma pessoa que não aceita disciplina, você nem é reconhecido como filho. E Deus ainda não te recebeu como filho. Porque quando Ele te receber como filho, Ele vai te disciplinar. Ele vai te disciplinar para mostrar para você o melhor caminho. E Ele vai fazer isso através dos seus servos, através da sua palavra e através até da própria vida. Às vezes a gente começa a sofrer, penar, ser açoitado pela própria vida e a gente não para enxergar o que é que está acontecendo. Quando a disciplina é direta, eu acho ela muito boa, porque ela vem direto do nosso pastor, ele nos explica o que foi que a gente fez de errado, mostra na Bíblia, nos convence do nosso pecado, assim a gente aceita a disciplina e é Deus trabalhando através do anjo da igreja para nos corrigir. Quando a disciplina vem através do livro, você está lendo a Bíblia e o Senhor falou com você através da palavra e você sente de se corrigir também, isso é muito bom, porque é claro. Agora, quando a vida está trabalhando com a gente, é uma coisa muito incógnita, né? É uma coisa escondida, a gente sofre muito até descobrir que talvez a gente esteja padecendo isso por isso. Então, vamos prestar atenção. A disciplina é importante. E não tem a intenção de derrubar ninguém, de matar ninguém. A intenção da disciplina é melhorar a sua vida com Deus. No tópico 1 da lição, nós vamos estudar, então, a necessidade da disciplina na igreja. No item 1 do tópico 1, nós vamos ver que Deus é santo. No item 2 do tópico 1, nós vamos ver que a igreja é santa. E no item 3 do tópico 1, nós vamos ver quando a igreja não disciplina. Vamos ver o que é que acontece. Toda vez que alguém é disciplinado na igreja, a intenção dessa disciplina é fazer com que a pessoa siga o modelo. O modelo é a Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos uma escritura no Levítico 11:45 que afirma categoricamente que Deus é santo. Levítico 11:45 diz: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu vos seja Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. No hebraico vai aparecer o termo hebraico Kadosh, como você vê aí na legenda agora. Que ani Adonai, porque eu sou o Senhor. Aamale eterem eretz Mitzrayim, que vos tirou da terra do Egito. Liheyot lahem le Elohim, para ser o vosso Deus. Veietem kedoshim, e sereis santos, que kadosh ani, porque eu sou santo. Então no Levítico 11:45, Deus está dizendo que Ele é santo, que tirou o seu povo da terra do Egito e pede para que o povo seja santo, porque Ele é santo. Então, nós temos que parecer com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele diz aqui, Veietem kedoshim, sereis santos, que kadosh ani, porque eu sou santo. Então, o termo hebraico kadosh aparece aí mostrando a santificação de Deus, a santidade de Deus. Kodesh, santidade, kadosh, santo. Nós que tomamos o nome de Deus sobre nós, temos que ter a consciência de que esse nome é santo e que Deus é santo. Por isso, nós devemos viver um estilo de vida que pareça com Deus. E isso é exigido pelo próprio Deus, literalmente aqui. Ele diz, Veietem kedoshim ki kadosh ani. Sereis santos, porque eu sou santo. Então, se a gente quer viver em comunhão com Deus, precisamos viver como Ele. E nunca é o maior que se rebaixa, viu? É sempre o menor que se eleva para chegar no nível do maior. Então, ele está dizendo, ele está exigindo aqui que sejamos santos, porque Ele é santo. Aqui no episódio de Levítico 11:45, Deus está relembrando que Ele libertou o povo para que Ele fosse Deus para esse povo. E para que Ele pudesse ser Deus para esse povo precisaria ter uma índole santa, um estilo de vida santo. Precisaria, então, se parecer com Ele. E Ele diz, então, que eles precisavam ser Kadosh, porque Ele é Kadosh. E na oração do Pai Nosso, nós vamos ter o grego agiasteto, aparecendo aí como santificado para o nome de Deus. Falando de forma gramatical, santificado é o verbo que está no particípio passado. E ele indica que alguém está fazendo uma ação para outro alguém. Santificado seja o teu nome.
O nome de Deus precisa ser santificado por nós, os seus servos, os seus filhos. E o nome de Deus não pode ser tido como um outro nome qualquer. A santidade de Deus precisa ser respeitada. Então, se você olha Levítico 11 lá, 11:45, e olha a oração do Pai Nosso aqui, você percebe uma conotação muito forte entre as duas coisas. Então, ele está querendo uma ligação de identidade. O que Deus está fazendo ali é santificando o seu nome. O que Jesus está dizendo que precisamos fazer no Pai Nosso é santificar o nome de Deus. E o termo grego agiasteto, que aparece aqui, significa santificado. Está colocando o nome de Deus numa posição muito elevada. Agiasteto e agios, santo, e agiasteto, santificado. Então, nós precisamos viver um estilo de vida que glorifique a Deus. Na 1 de Pedro 1,16, nós vamos ver o termo grego agios aparecendo aí, para santo. Então, nós temos que, sim, refletir essa característica primordial de Deus, que é a santidade. A igreja precisa ser santa e precisa ser disciplinada. Sem disciplina, a santidade começa a desaparecer, porque a pessoa peca hoje, ela peca até temendo, mas peca, aí não acontece nada, ela peca de novo, não acontece nada, ela peca de novo, aí depois isso aí vira um comportamento, vira um estilo de vida. Não faz diferença, eu posso viver dentro da igreja, ser membro da igreja, de um grupo, mas às vezes até ser ministro, aí, pregar e continuar na minha vida de pecado, porque não tem repreensão mesmo, não tem disciplina, e isso é muito errado mesmo. Tem disciplina no exército, tem disciplina nos clubes de futebol, tem disciplina nos clubes comuns, tem disciplina em todo lugar, tem disciplina na cidade, nas ruas, por que não tem na igreja, né? Então a disciplina cabe bem para a igreja. E o item 3 do tópico 1, o que acontece quando a igreja não disciplina? Ela perde a identidade. Porque o Deus da igreja é santo, a igreja é santa e os seus membros precisam ser santos. Quando a igreja não disciplina, ela perde sua identidade, os membros perdem a sua santidade, deixam de se parecer com Deus, o crente se torna mundano. Está percebendo o que acontece com uma igreja indisciplinada, uma igreja que não tem disciplina, uma igreja onde os membros não sofrem nenhuma disciplina? Aí a mentira campeia, o adultério campeia, todo tipo de pecado e pecado grave acontece em cima do púlpito, na nave da igreja, e não acontece nada, porque os pastores fazem de conta que não veem, não acontece nada, não chama a pessoa para conversar, não disciplina, aí perde o limite entre o santo e o profano. Aí acabou como igreja, né? Então, essas igrejas que não praticam disciplina, eu tenho muita dúvida se são igrejas de Deus. Porque Deus é aquele que corrige seus filhos, sempre corrigiu ao longo de toda a história, não deixava passar, colocou suas regras, pediu para que obedecessem, se não obedecessem eram castigados, e agora Deus mudou. Então, olha uma nota para você colocar aí na sua aula. O que acontece hoje em dia é que as pessoas criaram um Deus antropomórfico. O termo antropomórfico vem da ligação de duas palavras gregas. Anthropos, que é homem, e morphos, que é forma. Então, o que as pessoas estão fazendo hoje é criando um Deus à sua forma, à sua própria forma. Um Deus humano. E esse Deus, ele existe só na cabeça dessas pessoas. Dessas pessoas indisciplinadas, dessas pessoas que pecam, dessas pessoas que acham que não tem mais regra, que não precisa mais de disciplina. Então, eles vão transformando Deus para que Deus seja de acordo com aquilo que eles pensam. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, ele é Kadosh. O nome dele é Agiasteto, é santificado pela igreja, por aqueles que o servem. Então, muito cuidado com esse Deus psicológico que você elegeu para você. Esse Deus aí não existe, não. Não existe o Deus de Israel, ele não concorda com o pecado. O Deus da Bíblia não concorda com o pecado. O Deus da Bíblia é o Deus que ama e que disciplina. Então, muito cuidado mesmo. Então, quando a igreja não disciplina, ela perde sua identidade. Ela deixa de ser verdadeiro corpo de Cristo.
E agora o tópico 2, o propósito da disciplina. Não é matar, não é destruir, é restaurar. O item 1 do tópico 2 é manter a honra de Cristo. O item 2 do tópico 2, frear o comportamento pecaminoso. E o item 3, não tolerar a prática do pecado. Essas 3 coisas estão enquadradas aqui. Aqui a gente não vai ter assim, termos gregos nem hebraicos para falar, mas quando o pecado não é tratado na igreja, o nome de Cristo, o nome de Deus é blasfemado. É o que nós temos em Romanos 2 e 24. E o Pai Nosso conflita diretamente com isso aqui. Porque o Pai Nosso diz que o nome de Deus precisa ser agiasteto, precisa ser santificado. É sua obrigação, é minha obrigação viver um estilo de vida que glorifique a Deus. Antigamente, a igreja era reconhecida só de olhar. Hoje, uma pessoa olha um crente, se ele não falar que é crente, ninguém vai saber nunca. Aquela aura cristã, aquela aura de santidade que existia antigamente, até antes do pecado começar a ser liberado dentro da igreja e a disciplina desaparecer. Você que é crente há mais tempo, você sabe do que eu estou falando. As pessoas que estão se convertendo agora já nessa novo modelo de disciplina mínima, eles não sabem do que eu estou falando, mas você que é mais antigo, você sabe. Então, o nome de Deus não é mais santificado na vida das pessoas. As pessoas não são mais reconhecidas, porque elas não têm mais aquela aura de santidade. A gente tem que manter a honra de Cristo, porque Cristo é santo, e se nós o servimos, se nós estamos integrados dentro do seu corpo místico, nós também precisamos viver um estilo de vida santificado. O item 2 do tópico 2, frear o comportamento pecaminoso. Tem gente que teme mais o homem do que a Deus. Não peca com vergonha de ser disciplinado. Não peca com vergonha de ser repreendido, de ser revelado, como acontece em muitas igrejas. Mas ele não tem temor de Deus. O mais importante deveria ser ter temor de Deus e não pecar, não quebrar as leis de Deus por temor a Deus e não por temor só dos homens. Então, olha só como a disciplina é importante. Ela é importante porque ela coloca esse limite na vida do crente. O crente quer continuar fazendo parte da igreja, como corpo de Cristo, também da igreja local, onde ele congrega, estar na comunhão, poder tomar ceia, participar dos grupos e tal. Então, muitas vezes ele não peca por isso, porque ele valoriza essas coisas. Mas o objetivo correto seria por valorizar e amar a Deus. A gente deveria não pecar por amor a Deus, e não por amor da igreja local, dos grupos e tal. Pense nisso. O item 3 do tópico 2 diz que não devemos tolerar a prática do pecado dentro da igreja. O apóstolo Paulo, na 1 Coríntios 5, 1 e 2, ele repreendeu a igreja dos coríntios porque eles estavam compactuando com o pecado. Estava acontecendo coisa escabrosa ali dentro da igreja e o pastor não fazia nada, ninguém fazia nada, os líderes não faziam nada, a ponto de acontecer coisas absurdas. Leia essa referência. E Deus, ele não concorda com isso. Deus nunca vai concordar com falta de disciplina no meio do seu povo. Ele sempre disciplinou como pai que ama os filhos e nunca vai concordar com isso. No Apocalipse 2 e 20, também nós temos o anjo da igreja sendo repreendido porque tolerava Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa, que enganava os servos de Deus e os ensinava a se prostituir com os sacrifícios da idolatria. Essa prostituição aqui é espiritual. Pode ser que aconteça de forma física também, mas ela é uma prostituição espiritual. O povo sendo levado à idolatria. Inclusive no hebraico, o nome do Espírito Santo é Ruach HaKodesh. Ruach, Espírito. Ha, de, Kodesh, santidade. Ruach HaKodesh, Espírito de santidade. Ele é de santidade porque ele promove a santidade. Ele leva os filhos de Deus à santidade. Então, no tópico 2, o propósito da disciplina, a gente viu que o primeiro propósito é manter a honra de Cristo. O segundo é frear o comportamento pecaminoso. E o terceiro, não tolerar a prática do pecado. Um subsídio aqui, que é o auxílio teológico, você que tem a revista do professor aí, vai aparecer para você. A palavra correção vai ser traduzido por regenerar, por emendar, por restaurar, por disciplinar. E no grego nós vamos ter o termo grego peidevo.
que significa treinar, educar a criança, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender. E essa palavra, peidevo, do grego, ela também indica a ação de Deus para aqueles que ele ama. A ação de correção de Deus para aqueles que ele ama. Significa também punir, castigar com palavras, corrigir. E existe também a palavra paideia, como você está vendo aí na legenda, que indica todo treino e educação de crianças, treino e educação infantil. Diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade de uma criança. E emprega ordem, admoestação, repreensão e punição para que essa criança seja educada. Paideia do grego é instrução, castigo, punição. Em nós, os adultos, representa tudo aquilo que cultiva a nossa alma, através da correção, da contenção de erros e do abandono das paixões da nossa alma. No hebraico, nós vamos ter o termo ishra, que significa correção. Tem a mesma conotação do grego paideia e peidevo. E nós vamos ter também o termo hebraico tuhahat. Não aparece aí na lição, estou colocando aqui para você como um bônus, que significa repreensão, correção, significa censura, punição e castigo. Deus castiga, Deus açoita, mas só aqueles que ele ama, só aqueles que ele recebeu por filhos. E no tópico 3 nós vamos ter as formas de disciplina na Bíblia. No item 1 do tópico 3 nós vamos ter a disciplina como modo de correção. No item 2 do tópico 3 nós vamos ter a disciplina como forma de restauração. E o 3 do 3, a disciplina como modo de exclusão. No item 1 do tópico 3, a disciplina como modo de correção, quero destacar Hebreus 12, 7, onde aparece o filho. Só o filho é corrigido por Deus. Ele não se preocupa com aqueles que não são seus filhos, para correção, né? Não se preocupa, porque a correção é dada para os filhos. Você só corrige os seus filhos, né? Às vezes nem seus netos você não corrige, porque você acha que é função do pai dele, da mãe dele, não é? Então, Deus vai corrigir os seus filhos. Então, é um privilégio saber que nós somos filhos, por isso estamos sendo corrigidos. Ele vai repreender e disciplinar aqueles que ele ama. E o 12:8 vai dizer que se não recebe a correção, então não é filho, é bastardo, né? O bastardo é o filho sem pai. Então, aí é o item 1 do tópico 3. O item 2 do tópico 3, a disciplina como forma de restauração. Aqui a gente tem um termo grego importante que aparece em Mateus 4:21, que é o termo grego katartizo, que significa restaurar, reparar, remendar, encaminhar alguém num processo de restauração. Aqui na referência de Mateus 4:21 aparece no contexto da reparação das redes de pesca, quando elas se rompiam, rasgavam, então alguém ia lá e remendava, costurava, refazia aquele lugar que se rasgou para que a rede pudesse ser útil novamente e conseguir pegar peixes, né? Sem que o peixe escapasse ali pelo buraco. Do mesmo jeito acontece na vida espiritual. O termo grego katartizo significa restituir, significa preparar, examinar, deixar uma coisa completa, significa emendar o que estava quebrado ou rachado. É um reparo que a gente faz. No sentido ético, significa fortalecer, aperfeiçoar, completar, tornar uma coisa inútil numa coisa útil. Então, a disciplina, ela tem esse objetivo, de restaurar a pessoa. E para finalizar a nossa aula, a disciplina como modo de exclusão, item 3 do tópico 3, aqui aparece esse texto extremamente forte de 1 aos Coríntios 5:13. Tirai, pois, de entre vós esse iníquo. Você leia lá todo o contexto dessa escritura para você entender que pecado foi esse que o apóstolo Paulo até mandou tirar, excluir da comunhão essa pessoa que cometeu esse pecado tão grave. Então é isso por hoje, espero ter ajudado você com esses comentários. Se você está gostando das nossas aulas, dos subsídios, das ajudas que eu estou deixando aqui para vocês,
Ninguém está comentando, hein? Ninguém está falando nada. Assim eu nem sei o que é que está acontecendo, né? Então, se você deixasse um comentário positivo aqui falando do que você está achando, seria bom. Fique com Deus, então. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Você pode se tornar membro do nosso canal, do nível Parceiros do Maná, onde você tem vídeos exclusivos, do nível O Maná Escondido, onde você tem vídeos, aulas e cursos, e do nível Consultoria, onde você tem tudo isso e ainda pode ter o meu número de telefone e falar diretamente comigo para tirar as suas dúvidas. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.